Deus existe? Essa é uma pergunta que a humanidade tem feito ao longo da sua existência. Desde que o homem é homem, ele tenta filosofar sobre a existência de um ser maior. Um ser que tenha todo o poder, com a capacidade de saber todas as coisas e a possibilidade de estar presente em todo lugar ao mesmo tempo. E nós pensamos num ser assim porque a ideia de Deus é a ideia do maior ser que possa existir. Porque Deus, para ser Deus, tem que estar acima de tudo e, ao mesmo tempo, estar fora das limitações em que o homem está. Nesse sentido, o ser que pensa sobre Deus, a pessoa que raciocina sobre a ideia de Deus, não poderia ser maior do que Deus, porque Deus tem que ser maior que ele. Levando isso em consideração, muitos descartam a ideia da existência de Deus, procurando usar argumentos para provar que ele não existe, pois um ser tão grande não deveria existir. Afinal, muitos dizem que pela quantidade de maldade no mundo, não é possível que Deus exista. Como pode ser que Deus permita tantos assassinatos, tantas catástrofes, tantas impiedades no mundo? Porque Deus não acaba logo com isso. Há aqueles também que promovem a ideia de que se Deus existe, nós não podemos saber. Eles dizem isso porque entendem que a matéria, a carne, é má. Deus, por exemplo, não poderia ter vindo na figura de Jesus Cristo. Ou então nós somos tão limitados, eles dizem, na nossa capacidade de entender e interpretar o mundo, que não podemos de fato considerar a existência de Deus. Pois por causa das nossas limitações, nós nunca chegaremos a esse conhecimento de fato. Todas essas perspectivas, apesar de contradizentes, revelam uma coisa, o que todos nós temos em comum, que em maior ou menor grau, todos consideramos a existência de Deus. E é a partir desse ponto que eu gostaria de pensar: será que faz alguma diferença se Deus existe? Primeiro, e se Deus não existir? Ao longo da história da humanidade, nós temos diversos momentos em que parece que a maldade do homem, quando explorada de forma desenfreada, pode chegar a níveis altíssimos. Se analisarmos a história, vemos isso nas colonizações, nas guerras, na disputa por poder e domínio de recursos, simplesmente porque homens quiseram se impor sobre outros homens. E a raiz disso é a idolatria pessoal. O homem que não considera a Deus, que não vê no outro homem a imagem de Deus refletida, não vai tratá-lo com respeito e dignidade. Nós vimos isso acontecer, por exemplo, na Segunda Guerra, quando Hitler instituiu os campos de concentração, em que ele colocou os judeus ali para serem aprisionados, porque ele queria ter domínio sobre as coisas que os judeus possuíam. Ele considerava os alemães como uma raça superior, então eles tinham que estar acima dos demais homens. Alguns dos generais de Hitler fizeram experimentos horríveis com os judeus aprisionados, como uma mãe que teve os mamilos arrancados para que eles pudessem ver até onde o bebê chegaria, quantos dias ele sobreviveria antes de morrer. Se Deus não existe, esse acontecimento nunca será punido. Isso simplesmente será somente um acontecimento na história da humanidade. Se Deus não existe, não faz diferença nos movimentarmos em um esforço para ajudar vítimas de enchentes, ou da guerra, ou de qualquer outra catástrofe. Porque são pessoas que estão passando por aquilo, e dispor dos nossos recursos, e diminuirmos nossas reservas, é nos expormos a uma necessidade futura. Se Deus não existe, não faz sentido pensar em verdades universais. O que é errado para uma comunidade não precisa ser errado para outra. Isso não passa de um mero ajustamento social. O estupro, por exemplo, pode ser praticado como uma forma de alcançar satisfação do prazer sexual, porque a comunidade deve decidir o que vai fazer com isso e ninguém tem o direito de interferir. Se Deus não existir, tudo é permitido, porque as consequências só fazem sentido para essa vida. Mas já pensou que até mesmo esse pensamento de que se Deus não existir não faz sentido aqui? Só faz sentido porque nós acreditamos que Deus existe. Só consideramos que Ele pode não existir porque consideramos que Ele existe e os bens advêm disso, quando contrapomos com a necessidade de que se Deus não existisse, como seria a vida aqui. Por isso, em segundo lugar, eu quero pensar: e se Deus existir?
Faz sentido esperarmos por algo além dessa vida. Faz sentido ajudarmos o próximo porque ele foi criado pelo mesmo Deus que nos criou. Isso faz ele alguém com tanto valor quanto eu. Faz sentido pensarmos que se Deus existir, o bem também pode existir. E se existem pessoas que fazem o mal, também existem aqueles que fazem o bem. Porque entendem que esse bem conserva a existência do todo e faz com que tenhamos a possibilidade de nos organizar de tamanha maneira a garantirmos a nossa existência, para que 70, 80 ou 90 anos aqui possam refletir em uma eternidade em outro lugar. Se Deus existir, faz sentido entendermos o mundo ao nosso redor e compreender como ele funciona, pois as ciências, conforme elas foram sendo organizadas, elas surgiram na ânsia de compreenderem o mundo e a criação de Deus. Eles queriam saber como Deus fez tudo funcionar. Se Deus existir, então a eternidade também existe. Mas a eternidade existindo só faz sentido pela existência de Deus, porque ela por si só não pode garantir nada além de mais do mesmo. Mas a eternidade, atrelada à ideia de Deus, nos faz acreditar que o porvir deve ser bem melhor do que tudo isso aqui que nós vemos. Pois se Deus existe, Ele é bem maior que tudo. E o tudo que existe é bem grande. Então Deus, com certeza, deve ser bem maior do que o que Ele criou. Mas se considerarmos a ideia de Deus e que a visão cristã de Deus é a correta, aí nós temos um problema. Onde o cristianismo e a sua ideia de Deus se destaca das demais? Existe um pensamento muito comum que diz que todas as religiões levam a Deus, mas por caminhos diferentes. Isso logicamente não pode ser verdade, pois se considerarmos pelo menos as maiores religiões, veremos que elas são conflitantes e, por consequência, excludentes entre si. Jesus referiu-se a si mesmo dizendo ser o único caminho, a única verdade e a única forma de se ter vida eterna, exigindo para ele a exclusividade para se chegar a Deus. Nessa perspectiva, a religião cristã, pela sua proposta, não procura exigir que as pessoas falem certas línguas, vivam em certos lugares ou estejam num determinado templo para prestarem adoração. Por exemplo, a localidade de um lugar religioso em certas religiões podem diferenciar o quanto alguém esteve perto demais de receber certos tipos de bênção, enquanto no cristianismo, no Novo Testamento, ele nos mostra que não é o lugar, mas sim um ajuntamento das pessoas. E por que elas estão ali? Por causa de Cristo, que faz a diferença. Nesse sentido, no cristianismo, Deus faz de todos um só povo, independente do sexo ou da localidade a que elas pertencem. Não temos tempo ou espaço para analisarmos todas as religiões, mas existem certas perspectivas da religião cristã que podemos considerar aqui. Testemunho do Espírito Santo. Todos aqueles que já experimentaram a conversão sabem o quanto isso é verdade. A forma como Deus atrai o indivíduo para o contato e compreendimento da sua palavra é muito versátil, é muito diferente. Você pode ter chegado à fé por ter ido ao culto, por ter se surpreendido com a forma como um amigo se comportava, por ter lido um texto bíblico e ter refletido sobre aquilo. O fato é que a estrada por onde alguém chega até a fé pode ser diversificada, mas sempre é pelo testemunho do Espírito Santo. Porque esse fim, essa estrada aponta para Jesus. É interessante que a interação com questões relacionadas ao Evangelho de Jesus e a sua palavra podem te fazer crer nesse Jesus. Digo, podem, porque a Bíblia fala de pessoas que resistem ao Espírito Santo. Para aquele que não resistiu, que se entregou, que experimentou a conversão, o Espírito Santo passa a habitar nele. O próprio Deus convence e abre os seus olhos à verdade. Nós temos as mais diversas histórias de acontecimentos desse tipo ao longo da história da igreja. O próprio Paulo, que perseguia os cristãos. Lutero, que entendeu que a igreja da época precisava de uma reforma. E muitos famosos que abandonaram suas carreiras porque entenderam, depois de convertidos, que suas vidas não agradavam a Deus. Na história da igreja, a renúncia de status, de poder, de fama é algo comum na vida dos cristãos, porque eles entendiam pela palavra que nada nesse mundo se compara ao porvir. A própria história dos primeiros discípulos mostra que eles estavam dispostos a morrerem pela crença de Jesus e na mensagem do Evangelho. E isso porque o Espírito Santo confirmava nos seus corações a verdade da palavra. Mas e quanto ao descrente?
No descrente, é o próprio Espírito que o convence da verdade, da justiça e do juízo. O Espírito Santo faz o descrente entender quem Deus é e o que Jesus fez por nós. Mostra para o descrente que ele está errado e em falta diante de Deus, e que se não houver essa submissão ao senhorio de Cristo, o descrente está perdido. Mas é interessante que a Bíblia nos mostra que a criação de Deus aponta para Deus. Em Romanos, no capítulo 1, no verso 20, Paulo diz: ele diz que desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus são vistos, e isso torna o homem indesculpável. Quer dizer, ninguém vai poder dizer que não sabia. A ideia é que se você levar às últimas consequências tudo aquilo que pode ser investigado e visto, tudo vai apontar para Deus. A Bíblia diz que todo o que o buscar o encontrará. E Jesus ainda completa dizendo que ninguém pode vir a Deus se ele não o trouxer. O que podemos compreender disso é que se você tem entendido que Deus existe, e se você tem buscado saber desse Deus, você pode ser levado até Jesus por meio do Espírito Santo, porque é por meio dele que Deus atrai as pessoas para Jesus. Mas e quanto aos que nunca se convertem? A Bíblia diz, em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 9 e 10, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Paulo não está dando uma lista exaustiva de pecados que levam para o inferno. Pelo contrário, ele está se valendo de exemplos para mostrar a decadência do homem, a infinidade de coisas ruins que fazemos, até onde podemos chegar na variedade de pecados que podemos cometer. Mas o ponto é que ele mostra que ninguém vai para o inferno por causa dessas coisas. A pessoa vai para o inferno porque rejeitou a Cristo. E as práticas dessas coisas só mostram a rejeição a Cristo. Logo, os que não forem para o céu não vão, porque rejeitaram a Cristo e resistiram ao seu Espírito e não se converteram. A criação de Deus aponta para Deus. A lógica última das coisas pensadas e refletidas é que Deus existe, porque não pode existir nada sem que ele tenha sido criado. A revelação maior dele está na Bíblia. E ele diz que se nós o buscarmos, ele se deixará achar. E o Espírito Santo pode trabalhar no nosso coração para que isso aconteça.